Sejam todos super bem-vindos ao podcast Papo de Gigantes. Esse primeiro podcast que a gente vai fazer, que vamos contar história, trazer histórias reais, pessoas reais, para falar sobre negócios, para falar sobre história de motivação. Esse podcast foi elaborado porque há muito tempo atrás, há 7 anos atrás, aproximadamente, a gente buscava, né, empreender. E no mundo dos negócios a gente acaba conhecendo muita gente. E a gente conhece histórias de superação, histórias de sucesso, alguns fracassos. E por que que a gente não poderia trazer para cá, né? Então a gente pensou nesse podcast exatamente para isso, para motivar as pessoas, para poder trazer um conteúdo de quem realmente vive o mundo dos negócios e vive o mundo da superação, né? E hoje é um podcast super especial, não só porque é o primeiro, mas também porque a gente está recebendo uma pessoa maravilhosa aqui. Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho de mim também, me apresentar. Me chamo Israel Júnior, empreendo há mais de 10 anos. Hoje tenho uma empresa voltada para a área de soluções financeiras, né? E nessa empresa a gente também desenvolve novos líderes. Eu sou palestrante também na área de vendas. Hoje também dou palestra em empresas levando a educação financeira, né, para as pessoas ali, que hoje é um motivo muito importante no nosso país também. Mas hoje eu estou trazendo uma convidada especial que realmente eu conheci há pouco tempo, mas esse pouco tempo me trouxe muita coisa bacana. E eu fiquei na mente, falei que eu preciso chamar ela para apresentar, para falar sobre a história de vida dela, que é muito bacana, que é muito motivadora. Eu fiquei tocado realmente quando eu vi a palestra dela. E eu falei, não, eu preciso trazer alguém especial, porque é um episódio especial, uma pessoa especial. Então, queria apresentar aqui, né, ela que é empresária e cirurgiã dentista, tem sua própria clínica odontológica, onde transforma vidas através do sorriso. Com uma trajetória de 5 anos na profissão, vem conquistando seu espaço com muita humildade, dedicação e amor pelo que faz. Hoje o bate-papo é com ela, a doutora Anatânia Amin. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Israel. É um prazer estar aqui com você, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Primeiro, boa tarde a todos vocês que estão nos escutando. Vai ser um bate-papo bem legal, Tenho certeza. aí contando sobre o que me trouxe até aqui, até estar aqui conversando com você. Muito bom. Antes de começar, uma dúvida. Por que Amin? Vem do Oriente Médio? Tem alguma relação familiar, algo do tipo? Até onde eu busquei a saber já é turco, é um Ah, sobrenome bacana. turco. Que É bacana. Anatânia Amin. Perfeito, doutora. E você prefere ser chamada de doutora? Você precisa Anatânia, Anatânia? fique à vontade. Perfeito, então. Melhor Fique à assim. vontade. Bom, como eu já disse, né, eu conheci a doutora Anatânia numa palestra, foi bem impactante, eu posso dizer assim. Foi bem legal, porque o pessoal saiu de lá tocado mesmo, motivado, né? Mas antes de começar, né, o nosso bate-papo, hoje a doutora tem aí na área da odontologia. Por que a odontologia? Por que você escolheu essa profissão? Israel, a odontologia ela entrou assim na minha história, eu falo como um processo de cura. Quem já teve a oportunidade de escutar a minha história foi através de uma perda, que foi a perda da minha filha de 3 anos. Ah, Eu sempre gostei muito da área da saúde e eu falei, por que não trabalhar com aquilo que às vezes é tão difícil para as pessoas, que é o sorriso. certo. Então eu entrei na faculdade, fiz FOL, uma faculdade em Linz. Aí foi um processo de 5 anos, de muita batalha, muita dedicação. E hoje eu falo, eu trabalho com aquilo que mudou minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Eu tenho certeza que eu escolhi a melhor profissão para mim. Tenho muito Muito amor bom, pelo que eu faço. muito bom, muito bacana. É,
uma excelente profissional, muito bem falado aqui. Hoje a gente, para quem não sabe, né, a gente empreende aqui em Marília também, e todos os profissionais que eu encontro falam super bem, né? Tanto que esse mundo empresarial você acaba conhecendo muita gente, né? E Sim, todo mundo fala, a doutora Natânia tem uma história de vida fantástica, uma história de motivação também surreal. eu E aí, fico muito engraçado, a feliz. gente acabou se conectando também, né? Porque ela vem de uma cidade que é próxima, uma cidade que minha esposa também é. Sim, que é Fênix, interior do Paraná, Aham, cidade de 3.000 habitantes. E é o que muito eu bom. falo, Israel. Na minha palestra, você lembra, eu estava contando sobre a minha Sim, história, e eu falando ali, eu jamais imaginava que alguém que estava sentado ali nasceu e cresceu numa cidade tão próxima da minha, sim. e talvez com a mesma trajetória aí de infância em relação a viver na roça, até às vezes trabalhar na roça também. Foi um encontro bem bacana, né? Sim, foi muito motivador. Existe algum caso específico, doutora, que você se lembre, assim, que foi um caso diferente que você já atendeu hoje na sua clínica? Diferente você fala da área assim, engraçada ou. Também. Algum acontecimento engraçado que você se lembra, que você não sai da sua cabeça. Ó, engraçado, eu lembro que uma vez um paciente chegou, falou, doutor, eu vim passar por uma consulta com você, trouxe a minha prótese para você avaliar ela. Aí eu Certo. falei, avaliar? Ele falou, eu falei, pode me entregar. Ele tinha Sim. feito em outro lugar. Ele falou, não, mas está lá na minha casa, dentro do copo de água com que boa. Aí eu falei, se tá lá na sua casa, dentro do copo de água com que boa, ele falou, Muito eu falei, bom. daí não tem como eu avaliar, eu consigo avaliar o que você tá aqui. E Sim. isso, até eu e ele, a gente deu bastante risada do acontecido na época. Então, o que eu me lembro, assim, Que bacana. de imediato Muito é bom. isso. Que legal. E você hoje, posso te dizer assim, né? Deixa eu elaborar a pergunta certa. Você transforma sorrisos. Sim, a gente transforma sorrisos e vidas, ô Israel. Quando eu me formei, que eu entrei no mercado da odontologia, eu me deparei o quê? Foi logo na pandemia, com profissionais totalmente, eles estavam desanimados, desacreditados da odontologia, e eu olhei para aquele cenário e falei, não, eu não vou carregar isso comigo. Falei, eu tenho duas escolhas. Ou eu entro com tudo em relação a não ouvir o que as pessoas falavam para mim da profissão. Uhum. Então eu, assim, vocabulário não é esse, mas eu meti a cara Sim, em montar o meu próprio negócio sim, e deu certo. Eu falo que hoje o resultado que a gente colhe é um resultado de muita dedicação, respeito sim. pelo paciente. É porque assim, é engraçado, né? Porque assim, eu também tô nessa área, né, de vendas, onde eu palestro sobre isso E as também. pessoas têm tantas crenças, né, sobre Exato, vendas, de lá de trás, né, que a sobre gente vai trazendo isso. da vida, né, enfim. E eu sempre falo, a porta de entrada é o seu sorriso, né. Sim. O que que o sorriso hoje, para você, né, que está nessa área e trabalhando, influencia na vida das pessoas, nos negócios em si, né? O quanto isso faz, se torna importante pro cara que está ali na linha de frente hoje, empreendendo, como vendedor ou como, enfim. O sorriso, o Israel, eu costumo dizer que ele abre portas. Ele te dá mais confiança em posicionamento, ele te dá mais. Você não tem medo, às vezes, de sorrir para as pessoas. Certo. Então, eu costumo dizer assim que ele é a porta de trabalho para muitas pessoas. Sim. A gente costuma dizer, né, que no mundo das vendas, principalmente, que a gente tem o famoso rapport, né, que é Sim, sim. aquela conexão, ela é importantíssima, Eu né? já recebi paciente que ele chegou para mim e falou, doutora, eu preciso transformar meu sorriso porque eu tenho um Sim, negócio para fechar,
como também eu atendo bastante jogador de futebol. E já teve Bacana. jogador que ele foi vendido para fora do Brasil e ele chegou e falou: doutor, eu tenho que chegar lá com o meu sorriso totalmente Que legal. transformado. Então, ele abre portas, né? E não é Perfeito. só o sorriso estética, viu, Israel? Certo. É a parte da saúde também, a Sim. saúde bucal do Perfeito. paciente. Perfeito. Não, com certeza, né? É, e assim, voltando já para os negócios, né? Como você é uma empreendedora que já está aqui em Marília há um tempo, Sim. você falou aí há 5 anos aí já nessa área, né? Como que você pode hoje mostrar para a gente como atrair, né, esses clientes? Porque hoje a gente sabe, né? Eu costumo dizer que todas as profissões você precisa da veia do vendedor também, né? Sim, sim. Por exemplo, o engenheiro, o arquiteto, o médico, ele precisa Tudo ter é também, venda. exato, ele É precisa venda. ter também essa conexão com o público dele, né? Como hoje você faz para ativar e fidelizar esses clientes? Hoje, por exemplo, para buscar no mercado e fidelizar, né? Porque reter esses clientes junto da sua clínica, dos seus O negócios. que que eu trago para dentro da clínica, o Israel? A odontologia humanizada. Aham, Com as franquias, muitos pacientes, eles têm a visão de que a odontologia, ela é rasa. certo. Ele se sente um algo a mais ali dentro da clínica. E lá na clínica, a gente, desde que o paciente ele abre a porta, ele entra, a gente quer que ele se sente em casa, até porque 80% dos pacientes ele já tem trauma de ir ao dentista. Perfeito. 80% do que ele já Né? entra da forma que Daquela eu abro a maquininha, porta, do barulho da isso. maquininha, né? Então eu tento o tempo todo fazer para que ele se sinta ali dentro à vontade. Ontem Uhum. mesmo eu atendi uma paciente, minha última paciente. E ela já entrou tremenda. Ela falou: doutora, eu tenho um trauma, eu venho de outros procedimentos que me causou isso e aquilo. Eu falei para ela: eu vou te atender em pé. Aí o esposo dela estava na porta, ele falou: atender em pé? Eu falei: sim. Eu vou te avaliar aqui em pé mesmo, conversando com você. Então eu entendi naquele momento que o melhor para ela não era ela sentar na minha cadeira, que o melhor para ela era eu atender ela em pé. Então eu tento trazer toda essa área humanizada para dentro da Perfeito. clínica. Sim, que bacana. E hoje eu tenho bastante paciente que vem o filho e fala: doutora, minha mãe tem trauma, minha mãe tem medo. Aí vem a mãe, ela fala: doutora, meu esposo tem medo. Aí vem o Nossa, esposo. Então, assim, a gente vai entendendo que o paciente ele precisa de cuidado. perfeito, né? Esse medo, né? Esse trauma, eu não sei se remete a alguma coisa, mas quando eu era criança, vamos colocar, a gente tinha o tratamento, às vezes nas escolas, né? Nos Sim, sim, ambientes, e tinha, eu lembro que tinha aquele flúor, né? Que sim, passava. passava nas Que escolas. tinha um gostinho, para que a gente pudesse cada vez mais perder um pouco desse medo. É um trauma que existe, né? Sim, E eu eu costumo falo, brincar que a mãe, às vezes o filho faz uma arte, ela, em vez de corrigir, ela fala: vou te levar no dentista. A própria mãe já causa um trauma na uhum, infância da criança para que aquilo seja uma punição, perfeito, não um cuidado. perfeito. E é uma coisa boa, né? E é uma coisa Sim, que é sim, saudável, tem que ser feito, né? Um tratamento, sim, a todos saúde, precisam. ela começa pela boca, né? E eu acho que isso remete muita coisa também, né? Quando a gente fala no mundo dos negócios em si, né? Sim, Hoje, por exemplo, na área onde eu empreendo, eu vejo que as pessoas têm muitas crenças que acabam limitando elas, né? sim, E muitas dessas crenças, às vezes, elas acontecem dentro de casa, né? sim, sim. Por exemplo, é, quando você vê a mãe tá dirigindo o carro, o filho tá no banco de trás, a mãe vai, bate o carro, a primeira coisa que ela fala, seu pai vai me matar. Aham, Ao invés, e isso, a criança vai levando aquilo pra vida, né? Vai falar, pô, meu pai não é uma pessoa boa. E eu acho que a crença também, e na aquilo questão, já cria um bloqueio já cria emocional, um né? bloqueio, né? Aquele Uhum. barulhinho, né? Então, são várias coisas que a gente acaba se remetendo para que a gente possa ter um medo ali Sim. né, de ir no Uhum. dentista.
Mas assim, eu vejo, eu não sei se pode dizer melhor do que eu, tem aumentado a procura, porque hoje a gente vive num mundo muito visual, né? Sim, A gente tem as sim. redes sociais, a gente precisa aparecer. Não basta só você ter uma empresa e Uhum. ficar escondido lá como CEO lá atrás do Quem não é visto computador. não é lembrado, né? Hoje tem aumentado essa procura pela esteticamente falando também. Bastante, o Israel. Eu falo que de 2 anos para cá, depois que surgiu as facetas de resina, a procura aumentou bastante. E Bacana, o conhecimento das pessoas também. Como eu disse, não é só estética, aumentou também a procura do cuidado da saúde bucal, perfeito. do cuidado do conhecimento, da importância da escovação, do uso do Uhum, fio dental. Se o paciente ele está com uma cárie, do cuidado de remover a cárie. uhum. Eu tenho percebido que aumentou bastante, viu, nesses últimos anos. Perfeito. Hoje as pessoas estão cada vez mais, como se fala, buscando, né, Preocupado, a estética, então, alavancou de uma forma que é perfeito. enorme, enorme. Além de dentista, você também precisa ser empresária? Muito, muito. Por trás de um CNPJ existe um CPF. CPF que apanhou muito. Eu costumo dizer assim, o Israel, eu aprendi e me arrisquei na dor, como muitos. Perfeito. Muitos o que que é empreendedorismo? Empreendedorismo eu falo que é você pegar o seu medo, porque o que nos impede de crescer é o medo. É Certo. você pegar o seu medo, é você pegar as suas crenças, colocar no seu bolsinho aqui e falar, vamos gerar resultado. Perfeito. E o que que é resultado? Por muito tempo, quando eu me formei, eu falei, eu vou ser dentista. Certo. Mas na faculdade a gente não aprende que ser dentista não é só atender para que você tenha resultados bons. É você investir. Quando eu comecei com a clínica, eu não tinha funcionário, eu não sabia o que era pagar uma folha de funcionário mensal. Sim. E eu fui com medo. Lógico, eu tive pessoas que me ajudou. A minha irmã, ela é contadora, uma Certo. excelente contadora. Puxa minha orelha todos Bacana. os dias, então ela foi me dando uma base de Certo. conhecimento ali, e hoje eu falo, graças a Deus eu colho o resultado que eu plantei há 5 anos atrás. E Que deu bom. certo. Empreender é você acordar todos os dias sabendo que você tem muito boleto para pagar, você tem muito imposto para honrar, você tem que ter muita responsabilidade ali no dia a dia e ter consciência de que aquilo ali tem que expandir e crescer para você ter seu resultado. Muito bom. E hoje você tem funcionários, pessoas que você lidera, Hoje eu tenho uma equipe. Eu uma tenho uma equipe. equipe que elas estão ali comigo no dia a dia o tempo todo, Bacana. E sim, lá na clínica. legal. E você vê, assim, o crescimento deles também, falando como Ó, pessoa, para mim, talvez. como empreendedora, empresária, quem convive comigo, isso eles podem falar, é o que mais importa, sabia, ô Israel? Eu falo Perfeito. para eles todos os dias. Eu quero vocês crescendo da mesma forma que eu estou crescendo. Eu não quero, dentro da realidade de cada um, eu não quero vocês ver eu me desenvolvendo, crescendo, investindo, construindo, realizando sonhos e vocês ali do meu lado não prosperando igual. Então, a gente tem toda uma conexão aí para todo mundo, dentro da sua realidade, ter resultado. Muito bom. É isso que a gente vê, né, no mundo do empreendedorismo, né? A gente que se arrisca, né? Muitas Sim, vezes, às vezes, as pessoas têm medo, né, de fazer loucura, de sair daquela da bolha bolha que convive ali, né? e onde a gente vai ter aquele normal, né, o novo normal, Sim, digamos sim. assim, mas a gente acaba se arriscando de alguma certa forma e buscando algo a mais, né? E eu costumo fazer uma pergunta, né, para as pessoas que a gente conversa, que a gente tenta incentivar de alguma forma para empreender ou buscar uma melhoria. Se você vencer, né, quantos vão vencer junto Junto com com você? você. Então, às vezes, você tem um motivo,
você tem uma pessoa que você fala, olha, se eu vencer, ela vem junto comigo, mas se eu fracassar também, ela pode vir junto Pode, comigo. sim. Então hoje você tem algum motivo forte? Qual que é o seu motivo forte? Olha, o Israel, as pessoas que, tanto a minha família, que também tem parte do contexto, quanto as meninas que estão todo dia lá vestindo a minha camiseta, vestindo a minha camisa. Eu falo, enquanto eu estou aqui conversando com você, eu tenho a total consciência de que meu negócio está lá, ele está funcionando. Eu sei que qualquer problema que acontecer lá vai ser resolvido da mesma forma como se eu não estivesse lá. Claro, tem coisas que dependem de nós, Certo. mas então eu sei que as meninas elas estão lá e estão seguindo aquilo que a gente se propõe seguir todos os dias. Então é mais para isso mesmo, para as meninas que estão comigo, a minha família, a minha esposa, que é Perfeito, uma pessoa que sempre também tem isso. Quando você tem alguém do seu lado que te motiva, que te encoraja, perfeito. que você sabe que torce para você. Eu ainda brinco, a gente tem uma história, eu e ela. No começo, eu não tinha auxiliar. No Uhum, começo, eu não tinha uma estrutura que eu tenho hoje. E um dia eu acabei de chegar em casa, 11 horas da noite, uhum. entrei para tomar banho, meu celular tocou, atendi uma paciente. Doutora, eu tô morrendo de dor de dente, eu não sei o que que eu faço. Eu falei, olha, vai para a clínica que eu tô indo para lá. Uhum. Virei para minha esposa, falei, Estela, você vai comigo, você vai ser minha auxiliar. Ela, como? Ela é de outra área, que não tem nada a ver com a minha área. Eu falei, não, vamos. Aí chegou lá, eu falei, não, você tem que se empoderar. Coloquei Certo. uma touca nela, um jaleco, eu Uhum. coloquei o jaleco, aí eu atendendo a paciente, olhava para ela, eu não sabia se eu socorria a paciente ou se eu socorria ela. Aí ela saiu da Perfeito. sala com a paciente ali, e pensando onde ela tá, o que que tá acontecendo, e ela tava no banheiro passando mal. Tadinho. E no final de tudo isso, eu olhei e falei, eu tô com uma pessoa que realmente ela veste a minha camisa ali no dia a dia. Mesmo ela já sabendo que ela não ia ficar bem ali, mas ela se propôs a tentar a estar ali. Que bacana. Então, tem muito disso, né? Quem está do nosso lado? Bacana, né? Eu acho que esse é um dos maiores, é uma das maiores riquezas, né? Sim, sim, Hoje, provavelmente, quando você foi empreender, né, arriscar nessa área que você está hoje de sucesso, né? No início, eu acredito eu, não, nem sempre foi tão fácil, né? não. Pelas crenças, né? Você tem que fazer um concurso público, você tem que Uhum. trabalhar para alguém. E eu, desde quando eu me formei, eu, como decisão, eu falei, não, eu vou ter o meu próprio negócio. Muito bom. Eu quero ter o meu próprio negócio. E eu digo que é um voto de confiança, né? Quando a gente começa a empreender, a gente precisa fazer um acordo com aquelas pessoas com quem a gente mais confia. Sim, Aí entra algumas coisas como uma declaração, olha, eu vou fazer isso aqui até dar certo. E sim. vai dar certo, só que eu preciso que você confie em mim, né? E Porque o muitas vezes, processo, ele é difícil, né? sim, muitas vezes, às vezes você precisa abrir mão de muita coisa, de tempo, né? Sim. Às vezes sábados, que era para você estar em casa com a família, você está estudando, você está Hoje, a hora que eu trabalhando. cheguei aqui, vou até te confessar. Eu entrei no seu Instagram e eu vi um vídeo seu que me tocou muito. Que ele fala sobre o que eu já escutei lá atrás. Você só posta sobre trabalho. Você só Perfeito. posta trabalhando, você só posta sobre dente, você só posta. E eu olhei aquilo que você falou, falei, olha para você ver, é o que eu precisava escutar hoje. Que legal. Muito bom. É aquilo que eu ouvi você falando Muito obrigado. sobre, tá, quem falou, o que que ela faz pela profissão dela? Exato, Quem é ela? Me exato. importa a opinião dela? Muito bom. Não. E se eu amo aquilo que eu falo, a minha Uhum. rede social vai ser sobre aquilo que eu trabalho, a minha rede social vai ser sobre aquilo que eu trabalho. Gostei bastante do seu vídeo. Muito bom. Obrigado. E isso me motiva ainda mais, porque o que a gente faz, né, é impactar isso que a gente está fazendo aqui realmente é para as outras pessoas. Às vezes não é Sim, só para sim. gente, né? Um insight que saia daqui
que as pessoas possam usar, utilizar nos seus negócios, já vai fazer uma diferença muito grande, né? Sim, E sim. acredito que é sobre isso realmente, né? A gente às vezes no começo acaba se comparando muito e acaba dando muita Importância, importância para as pessoas que sim, talvez nem acreditam em você ou que elas não querem o seu bem, né? Então, realmente, eu comecei a fazer essa análise depois de um tempo e pensar, cara, será que essa pessoa realmente que está falando isso, eu quero ter a vida dela? Eu quero ser igual a é ela? sobre isso. Ela é uma boa, não só financeiramente falando, né? Mas ela é um bom pai, um bom irmão, um bom filho. E nem tudo é sobre dinheiro, né? Não, Eu tenho uma palestra que fala como se tornar capaz. tá E eu bom, falo se tornar capaz não é financeiramente, porque financeiro perfeito, ele vem. perfeito. O financeiro ele é consequência daquilo que você escolhe fazer. Mas se Muito você bom. se tornar capaz nisso, nas suas escolhas, no seu posicionamento, hoje em dia eu falo, você ter o poder da escolha e do posicionamento é muito difícil, porque você é julgado o tempo todo. Exato. Eu escolher, eu, a Natânia, em determinado momento da minha vida, não sentar em algumas mesas, você é Uhum, julgada o tempo todo. exato. Então, você ter esse poder de escolha já é muito importante, né? Muito bom, Onde eu vou estar, com quem eu vou sentar. muito bom, muito bom. Perfeitamente. Doutora, agora, quando eu te vi a primeira vez, te conheci, foi aquela palestra, né, que me impactou muito. Saí de lá, falei, cara, que história magnífica, história de superação. E, lógico, também por este motivo que te trazer aqui. Já Sim, falou um pouco sobre os seus motivos fortes, né? Eh, e falou um pouquinho no início também, que veio lá de Fênix, uma cidadezinha no sim. Paraná. Minha cidade do coração, do coração. Eu amo aquela cidade profundamente. Como foi a sua trajetória hoje para chegar hoje na posição que você está? Você nasceu nessa cidade, foi, já pensava desde o início na odontologia? Conta um pouquinho pra gente. Não, não. Odontologia para mim era muito distante, o Israel. Eu venho de uma família, eu sou adotada, né? Minha mãe biológica por escolha, ela escolheu a não me criar. Então eu sou uma criança aí que veio com muitos traumas desde a Certo. infância, mas eu sempre fui muito sonhadora, muito objetiva. Eu sabia que os estudos iriam me tirar de todo aquele contexto que eu vivia na minha infância. Quando você tem eu costumo dizer assim, quando você tem um passado que as Uhum. pessoas o tempo todo te leva a pensar de que você vai ser a mesma escolha que as pessoas Certo, fez, certo. aquilo você carrega uma responsabilidade muito grande de que a sua vida não vai ser daquela forma. Certo. Então, eu falo que eu agradeço todos os dias a Deus profundamente por ter um pai e uma mãe que me criaram Uhum. com todo amor, eh, todo carinho, e que sempre me mostrou de que não importa o seu passado, o que importa é as Uhum. suas escolhas. Então, eu saí de Fênix com 17 anos, sozinha, praticamente, vim estudar em São Paulo. Eu me Certo. formei em técnico agrícola, com aquele pensamento sempre de que a minha vida vai ser diferente de todo aquele contexto que ficou para trás. E você veio com a família, veio sozinho? Sozinha, vim Sozinho. sozinha, vim estudar. Quando eu terminei o terceiro ano, eu escutava meus amigos na sala de aula. Ah, é porque eu vou fazer fisioterapia, porque eu vou fazer agronomia. E eu olhava aquilo ali e falava, caramba, eu não consigo nem sonhar o que que eu vou ser. Porque para Perfeito. mim era tão longe da minha realidade Certo. que eu falava, eu não consigo nem sonhar o que que eu vou fazer. E eu vi que tinha chance de eu vir para São Paulo estudar, que era um colégio que era gratuito, Certo. era uma formação gratuita. E eu, sem medo, vim, estudei, Tá. construí uma família lá. Foi em Santa Cruz do Rio Pardo, que foi quando eu tive a minha filha. Minha filhinha, ela foi o maior presente, assim, também na minha vida que Deus me deu. Minha filhinha faleceu, ela tinha 3 aninhos. E quando ela faleceu, eu costumo dizer que tem pessoas que falam, ah, eu cheguei no fundo do poço. O fundo do poço ele é relativo, às vezes para você chegar no fundo do poço financeiramente, para o outro chegar no fundo do poço emocionalmente, cada um
tem seu fundo do poço, meu fundo do poço mesmo foi a perda da minha filha. Certo. E ali eu acordei depois que ela faleceu e falei, eu tenho duas escolhas. Ou eu ergo e vou, ou eu vou me aprofundar cada vez mais. E eu sabia que só dependia de mim. Foi quando eu entrei na odontologia. Por isso que eu falo que a odontologia ela foi minha cura. Eu passei o processo do luto já dentro da faculdade. Ali. Legal. Então, cada paciente que eu atendia, ali, aquilo que eu escutava a história e Certo. falava, me abastecia daquilo pelo lado bom. Então, eu falo, a odontologia ela foi me ajudando a me curar de um luto, que só quem perdeu um filho sabe a dor que é uma dor imensa. E, e hoje, graças a Deus, deu certo. Deu tudo certo. Que bom que deu certo. É uma história realmente É que é uma história impactante, tão né? longa que se eu for Aham, contar sim, sim, detalhadamente, claro. eu e você fica aqui muitas e muitas horas. E eu É, tenho todo o prazer de contar. Porque eu é. falo, eu, a Natânia, sou superação, resiliência. E engraçado, você comentou, né, na tua palestra lá, que você veio de uma cidade chamada Fênix, né? Aham, E realmente, né, pessoal, que a gente. renasce das cinzas. Exato, acho que quando a gente tá no fundo do poço, né, Sim, não tem mais pra onde ir também, né? A notícia ruim é que se você tá no fundo do poço, a notícia boa é que não dá pra ir mais fundo. sim, E você realmente, né, nasceu das cinzas mesmo, recuperou, teve essa história de resiliência, vontade, né? E se fez essa pergunta, né? Será que o que eu faço agora? Eu me rendo ou eu. ou eu me aprofundo cada vez mais. E assim, ó, quando você tá lá, só depende de você. Não depende da sua família, não depende de quem tá com você do seu lado. E eu falei, depende de mim, então vamos lá. Muito bacana. Sim, Eu vejo, né, que talvez as pessoas aí que passam por algumas situações como você passou, né? Eu acho que a vida ela vai ensinando muito também, né? ela vai nos moldando. Eu sou super a favor dos estudos, eu sou super a favor de você se formar, fazer uma faculdade, mas eu acho que talvez, né, na faculdade ela não vai te ensinar isso, né? Não, Então muitas vezes você precisa ter também a faculdade da da vida em vida. si, né? E tá tudo certo, se às vezes você não passar por essa faculdade da vida, não precise passar por dificuldades, e tá tudo certo, Tudo e até certo. melhor, né? Que todo mundo queria que fosse assim. Mas muitas vezes essas dores, né, elas ficam, elas continuam, mas a gente leva uma lição disso, né? Sim, a escolha é nossa se a gente vai conviver com essas, se apoiando a isso ou fazer que dê Perfeito. certo. Doutora, vejo que você nas redes sociais é muito ativa, tá sempre Sim, sim. postando, tá sempre colocando a prova social, prova real de tudo isso. Qual a importância para falar ali para o empreendedor, o cara que está começando o negócio? Você vê com a sua equipe aqui hoje, tá com o time dela aqui, filmando, fazendo, né? Sim, E sim. isso, quando que você teve esse start? Quando que você começou a pensar, bom, eu sou uma dentista, ótimo, sou cirurgião dentista, mas eu preciso, né, também estar nas redes sociais, né? Estar aparecer, eu preciso me mostrar mais. Quando que você teve essa virada de chave? Foi alguém? Foi você sozinho? Quando eu estava prestes a me formar e sabia que o relógio não iria me esperar para pagar minha faculdade, que era uma parte financiada. E Certo, na faculdade eu já comecei a me posicionar como se eu já fosse uma profissional. Falava sobre o que na rede social? Sobre limpeza, profilaxia, que era o que eu sabia falar. certo. E no começo, lá atrás, eu escutava muitos e muitos julgamentos. De Uhum, você vai ser dentista ou você é uma blogueira? Você vai ser dentista ou você é uma youtuber? Porque eu estava sempre ali. E eu nunca desisti da rede social, o Israel. legal. E eu falo assim, ó, quem não é visto não é lembrado. E Sim, é literalmente assim, se eu não ver o copo, eu tenho dificuldade de beber água. Eu já bebi água 2 vezes, por quê? O copo de água está na minha frente.
Se ele não tivesse aqui, eu não tinha virado aqui para nossa equipe, tinha pedido para eles uma garrafa d'água. Perfeito. Eu que não tenho o hábito de beber água, quem já Certo. tem vai lembrar de pedir. Sim. Então eu sempre, quando eu me formei, meu primeiro salário do consultório, eu investi numa capa de revista. Eu peguei todo o meu dinheiro e investi numa capa de revista. Talvez hoje eu faria isso. Eu pagaria primeiro todas as minhas contas que eu tinha que pagar, Certo. mas eu olhei e falei, eu tenho que arriscar aqui. E eu arrisquei, saí. Aí na outra semana começou. Todas as pessoas que chegavam nos consultórios médicos tirava foto, que me conhecia, tirava foto e mandava, olha, eu te vi aqui, Ana. Falei, Sim. opa. Legal. Outra, olha aqui, quem que eu vi aqui. Eu falei, esse é o caminho. Então foi aonde eu tive o start de que, não, eu preciso investir em marketing, mas também é assim, Israel, é um marketing responsável. Tá. Porque a gente que lida com saúde, a gente Sim. tem que ter muito cuidado. Sim. Então, não é assim, não é o paciente chegou lá na clínica, eu vou lá e saio postando ele. Eu peço uma autorização para o paciente, até por conta das leis, né, do CRO, Sim. ali. Então, é todo programado. E eu falo, Perfeito. tudo que eu vou fazer é com toda dedicação. Muito bom. É com toda cuidado ali, dedicação, porque a gente sabe que o resultado vem. Perfeito. Você estava me O falando. resultado é esse, você lembrar de Que mim bom. através de uma palestra Sim, e claro. me convidar para estar aqui hoje. Perfeito. E assim, você estava falando ali atrás sobre a importância de você ter esse relacionamento, né? Eu falo muito sobre isso também nas minhas palestras, né? Sobre a gente ter um relacionamento realmente humano, né? Sim, E verdadeiro, né? Com o nosso cliente. E eu vejo que você é muito humana, né? Você sim. tem essa humildade e ao mesmo tempo você tem essa humanização, entender, conversar. Você não tá ali, você tá ali como um profissional, mas você também tem um CPF por trás, Sim, né? o paciente, ele merece ser cuidado, ser, eu falo até amado naquele momento que ele está ali comigo. Portanto, que o meu paciente, ele chega, eu pergunto do filho, do pai, sua mãe está bem, a vida está corrida, eu dou total atenção para ele ali, para que ele, ali eu tô como uma profissional, Uhum, entregando o meu melhor, uhum. na clínica também, hoje eu falo, não é só a Natânia. Hoje eu tenho a gente trabalha com o que há de mais moderno na odontologia, que é o CAD/CAM, que é a impressora 3D. Eu tenho os outros dentistas que trabalham dentro da minha clínica também. Então a gente entrega tanto o lado humanizado, o lado profissional e o lado do trabalho da odontologia. Muito bom. E eu falo assim, hoje a indicação é tudo, né? Uhum. Um paciente que vai te indicando, o outro, isso traz bastante resultado. E a indicação, ela vem por algum motivo, né? Ela não vai vir se Só por. porque foi não gostei do trabalho, não gostei do atendimento, e esse cliente ele não vai indicar para outras pessoas. Não, Então também acaba sendo um mérito, né? Digamos sim. assim, né? É Quando você você vem entregar aquilo que você. Com excelência, né? com Você se excelência. propõe com excelência. E por que Marília? Você falou que saiu lá de Fênix, Paraná, Sim, veio para Marília Marília. também é uma cidade que me recebeu de braços abertos. A minha filha, eu tive ela em Santa Cruz do Rio Pardo, e ela precisou de UTI e Deus nos trouxe aqui desde a primeira vez que eu pisei o pé aqui, mesmo perante um momento de dor na minha vida. Eu me apaixonei também por essa cidade, fui muito bem recebida, acolhida. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, com o pai da minha filha, e Marília assim nos pegou no colo, eu falo, embalou igual você embala Aham. um bebê. E eu escolhi ficar, permanecer e não pretendo ir embora daqui. Que bacana. Hoje eu tenho muitos amigos aqui, muitos mesmo.
amigo, assim, que eu levo pra vida. Hoje eu construí, né, minha família aqui, Que bacana. minha história aqui. E tá perto, né? Digamos assim, né? Hoje Sim, é sim. engraçado quando a gente vem para o interior de São Paulo, a gente fala, ah, 4 horas é pertinho. Tô, Quando a gente tá no centro ali, a gente fala, pô, 4 horas é muito longe. Então, Marília tá geograficamente falando sim. muito bem localizada, né? Não, Então você tá perto do Paraná, a gente tá perto perto de de Minas, Minas, Mato Goiás. Grosso. Sim, E é uma cidade fantástica ali, que você é. vê também, respira trabalho, as pessoas querem prosperar de alguma Sim. forma, né? Eu falo que é a cidade que eu realizei os meus sonhos. Que bacana. Foi aqui. Desde de moradia, é aqui. E vai realizar muitos Muito outros com toda mais, certeza. certeza. Bom, você falou sobre os dois ali, né? Sobre o marketing e indicação que você citou agora no final, né? É, Dos dois, o que traz mais resultados hoje para você? Um não anda sem o outro. Eu tenho muitas, muitas indicações, mas o marketing, ele também é a base do negócio ali, né? Então, olha, eu não consigo ver um sem o outro, o Israel. Marketing e indicação. Sim, Um sim. complementa o outro, né? E qual conselho você daria para essas pessoas hoje que têm medo? O medo de falar, o medo de falar em público, o medo de se posicionar, talvez, nas redes sociais. Lógico que a gente vive num mundo muito, ainda, muito, qualquer coisa que você fale, talvez, Gera soe uma. diferente, né? Mas qual que é a importância hoje de você ter o posicionamento e você, é, quebrar esses medos, né? O que você poderia deixar para as pessoas hoje? Qual que é a mensagem para essas pessoas que têm medo de se posicionar hoje? Saia do lado de pessoas negativas. É aquilo que a gente escuta muito. Nós somos as 5 pessoas ou 5 lugares que a gente fazem questão de estar. Quando eu fiz essa escolha, o que é as 5 pessoas, ô Israel? Os livros que a gente lê, os podcasts que a gente escuta, Bacana. as pessoas que a gente senta para tomar um café. Então, tapa seu ouvido para tudo aquilo que não está dentro daquilo que você quer, que são sobre as críticas, Perfeito. opiniões, e segue aquilo que você deseja. Quando eu fiz essa escolha de escolher os lugares que eu iria estar, as pessoas que eu iria escutar, que é isso, dentro da minha profissão, sair de perto de quem não gosta da odontologia, de quem não é realizado profissionalmente. Uhum. Quando eu fechei as portas para tudo isso, o resultado veio. Porque o que a gente mais escuta? Você tá doida de sair da faculdade e já abrir um negócio. Ah, não, espera um pouco, você precisa. E o que nos faz excelente? É a prática. Então, o que eu Perfeito. queria praticar? Odontologia, empreendedorismo, para mim ter um resultado. Então, quando você fecha as portas para tudo isso, o resultado ele vem. Ele vem e você fica satisfeito com aquilo que você se propõe a fazer. Muito bom. Trocar de mesas, né? Sim, Talvez tenha isso é a chave lugares. de tudo. E eu acho que as pessoas, tem muita gente. Eu acho que esses são os pilares ali da evolução, né? Que são mais importantes, talvez, né? Sim. A ambiência, né? O fato E de nós somos você. construção. Eu falo, eu estou em Sim, constante construção o tempo todo, o tempo perfeito. todo. Eu falo, a gente tem uns altos e baixos, né? Claro. E Enorme. você falou no início, né, sobre ninguém cresce sozinho, e realmente Não. ninguém cresce sozinho, né? A gente precisa de pessoas ao nosso redor E pessoas motivadas. motivadas e Motivada. pessoas que queiram mais, né? Quando a Uhum. gente está num ciclo de pessoas onde a gente não pensam em prosperar, não pensam em crescimento, né? Eu Uma falo. vez eu escutei uma Uhum, frase de uma amiga minha. Ela falou assim, Ana, convive com alguém que é mal-humorado, você se torna o próximo. Você pode ser a pessoa mais bem-humorada, convive uma semana com uma pessoa mal-humorada. Você não vai se tornar a próxima, e é. verdade. Convive com pessoas
que são negativas, de que nada vai dar certo, de que tudo tem problema, de que você vai ser o próximo que sua mentalidade vai ser só aquilo, né? Perfeito. Isso é o essencial, né? É o principal. A gente Sim, fala sim. em vivência, ambiência. Eu também tenho uma história um pouco parecida, que eu fiquei muito tempo, né? Eu demorei um certo tempo para entender que aquele ambiente não fazia mais, não era para mim. Você não saía, não crescia, né? E eu acho que essa falta de identidade das pessoas, né? De não Uhum, saber o que que elas vieram fazer ainda nessa terra, por que que elas estão aqui, né? sim. Então, essa falta de identificação mesmo que a pessoa vai fazer acaba retardando muito essa questão, né? Eu ficava pensando, eu ouvia tanto, eu lia inteligência emocional, eu falava, gente, o que que é inteligência emocional? O Uhum. que é? O que essa frase é? E quando eu fui entender o que era inteligência emocional, que era Certo. muitas vezes você ter a resiliência dentro do problema Uhum. ali, a minha chave emocional, ó, virou. Porque a gente escuta tanto, tanto, que você fala, mas o que que é isso, meu Deus? Mas vou pesquisar, vou ver. E quando eu fui realmente viver a inteligência emocional, que é isso, é ter a resiliência, é saber passar pelo processo, tudo foi fluindo e mais leve ali no dia a dia. O fato de não se vitimizar, né? É Assim como isso. você já passou por muitas provações, por dizer assim, Sim, sim. muitos teve todos os motivos do mundo, né? Eu acho que um deles é, por exemplo, perder uma filha, né? Sim, Para desistir, para abandonar realmente aquilo que você queria buscar, mas você teve a resiliência, a vontade de continuar, né? E, e eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu falo, venho falando muitas pessoas de sucesso, né? Pessoas que já chegaram, estão construindo algo ou estão construindo ainda. E grande parte delas, elas saíram do lugar de onde elas vieram, né? sim. Dificilmente você vai ter sucesso no lugar de onde você nasceu, onde você veio. Isso é Porque lá verdade. as pessoas, elas olham Israel de lá de trás, elas não olham Uhum. Israel, quem vai ser o Israel, onde ele quer chegar. Então é muito mais difícil você prosperar nesses ambientes, né? Sim, E sim. quando você realmente pega a mochila, que nem você falou, vai para São Paulo, vai tentar a vida lá, vai tentar buscar a sua felicidade, né? Vem um destino e te coloca aqui, te traz para Marília, e é aqui que você começa a prosperar e crescer Sim. e evoluir. Hoje eu falo que para mim é tão gratificante. As minhas professoras, desde a minha primeira série, elas marcaram muito, muito a minha vida. Porque eu sentava naquela mesinha pequenininha, olhava para elas e eu sonhava. E hoje, uma das coisas que eu tenho mais gratificante assim na minha história, no meu decorrer, é quando eu tô lá no Instagram, eu recebo uma mensaginha delas lá. Ó, Natânia, eu te acompanho. Nossa, eu tenho o maior Bacana, orgulho de você. Isso é tão, me abastece tanto que de eu legal, cheguei aonde um dia eu desejei lá atrás. Quando eu era menininha, sentada naquela cadeira da escola, sempre gostei muito de estudar, e eu olhava para elas assim e sonhava longe. E isso é tão gratificante para nós, né? Porque assim, mesmo que uma professora da faculdade chegar e falar, ah, eu te acompanho, mas quando eu vejo elas lá, de quem era? A legal, Taninha, que era meu apelido, bacana. lá atrás, aquilo que me abastece tanto de carinho e amor dentro do coração, isso é o que a gente traz, né? Que é a nossa essência. A doutora Natânia tem novos projetos, busca. Tem muitos, eu sou movida a projetos. Quais são os seus próximos projetos, se é que você pode falar Sim, mesmo? profissionalmente, Profissionalmente, eu estou terminando agora minha especialização de implante, né? Então eu vou bacana. para essa área também. A minha clínica, estou já com projeto de construção, já tenho o terreno no lugar que eu sonhei ter. Então Bacana. aí os últimos meses é para isso.
focar na construção. Eu tenho hoje que é alugada, né? E agora Tá estou indo para certo. um outro nível, que é construir meu próprio local. Tem a ideia de talvez passar os seus conhecimentos adiante. Você comentou que você tem algumas palestras já. Você tem Sim, sim. feito palestras. Olha, eu sempre sou convidada para dar as palestras. Quando eu posso, eu vou. Hoje eu falo que a minha prioridade é a clínica. Então, quando eu consigo aí encaixar no meu dia a dia, para mim é um prazer falar sobre a minha história, sobre a minha trajetória aí. Então, agora no momento, o meu foco maior é a clínica. Muito bom, muito bom. Ah, uma pergunta: qual habilidade hoje de um dentista precisa ter além da parte técnica? Hoje, por exemplo, a gente sabe que, lógico, você estudou muito. Ser vendedor, É, ser empreendedor, administrador. Eu falo que na faculdade tinha que ter a matéria de administração. Você tem que saber administrar. Quem bacana, não administra 100, não administra 1000, não administra 100 mil, nem 1 milhão. Então, a base é ser administrador. muito bom, muito bacana. E se você fosse dar um conselho hoje para quem quer abrir sua própria clínica, para quem quer empreender, montar um negócio, qual que seria esse conselho? Se você puder também citar um erro O que você conselho cometeu. antes, hoje em dia tem bastante cursinhos online, bastante curso profissional, Bacana. fazer curso de administração, de marketing, de empreendedorismo e abra. Abra o seu negócio, porque quando você foca e tem, eu falo assim, quando você tem foco naquilo que você vai fazer, o resultado ele vem. É o que nós falamos, é um alto e baixo. Mas Uhum. quando você tá lá embaixo, você se apega na corda que você vai subir, e a hora que você tá lá em cima, você tem que manter a cabeça de que você pode cair. Então é investir, empreender, que o resultado ele vem. Eu sou a prova disso. Muito bom. Eu falo que em 5 anos, tudo que eu conquistei, tanto profissional, quando eu abri a clínica, o Israel não tinha caneta de Uhum. alta rotação para abrir, que é o material básico do Uhum. dentista. Porque na faculdade eu emprestava, eu não tinha foto. Então eu fui primeiro, criei uma estrutura dentro da clínica, Certo. depois eu fui construindo a minha parte pessoal, que é ter uma casa, ter a minha parte pessoal ali de investimento. Muito bom. E vai aparecer, vai acontecendo Vai, naturalmente, né, as coisas, né? vai sim. Eu digo que a gente, por exemplo, eu não pensava em talvez estar fazendo um podcast, eu tá gravando, as coisas vão acontecendo Tenho e certeza que você vai não te pensava levando. nem em estar em Marília um ano Não, atrás, não, e é igual como é se hoje. fosse um imã, né? Eu acho Sim, que as pessoas vão, uma vai atraindo a outra, e quando você tá focado, né, em em algum algum objetivo, propósito, né? aquelas pessoas que têm um propósito parecido, né, com o seu, uma hora ou outra a gente vai se encontrar, e por isso que a gente vai se conectar e Sim, expandir isso cada vez mais. Sou da seguinte opinião, e é por isso que eu montei esse podcast, e quando a gente compartilha, a gente multiplica, sim, né? já tá um sucesso. Tá vendo? Tem aí, ó. É o primeiro de Sim, muitos, né? olha, Tem até gigantes, papo de É gigantes. isso aí, de Adorei, gigantes adorei. mesmo. Sim, sim. E, doutora, então assim, chegando ao fim aí nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua clínica hoje, quem busca, que tipo de atendimento que você faz, onde te encontrar, quais são os meios e canais aí que pode te encontrar também para agendar, enfim. Sim, hoje nós estamos na rua 4 de abril, ali no centro. Certo, Eu trabalho lá com toda a área da odontologia, implante, faceta de resina, faceta certo. híbrida, porcelana. A gente tem ali toda uma equipe para receber nossos pacientes.
E você que tem o sonho de transformar o seu sorriso, passa lá, a gente toma um café, é uma odontologia leve, como tá aqui sentado eu e você, e eu tô ali para fazer o melhor pela sua saúde. Vou passar Ah, lá, tô tô esperando. precisando. Tô Bacana, esperando. bacana. Legal essa troca, né? Eu vim, né, também eu sou da área de mais finanças, né, de soluções Sim, que financeiras. é uma área que o dentista precisa muito, que é isso também, Sim, viu? É sim, ter consciência financeira. perfeito. Eu acho que não só o dentista, com todos, né? Todos, verdade. Todos nós, acho que a educação financeira hoje em dia é uma Sim, realidade, é uma coisa necessária, né? sim, E hoje também a gente trabalha ali, hoje sou parceiro da ADMcom, a gente trabalha hoje com soluções financeiras, né, através do consórcio, outros produtos também voltados ao home sim, equity, cara equity, entre as outras opções. E a gente chega em Marília também, né, com a ideia de democratizar o crédito, né, sim, hoje sim, que é bem escasso, né, a gente tem é, atende o pessoal do agro, a gente atende o pessoal também aí da casa própria, do imóvel, do veículo, do transplante capilar, inclusive, enfim, a gente sim, hoje é uma casa de soluções financeiras com diversas linhas de créditos, né, inteligentes, planejadas a curto, médio, longo prazo, onde o cliente vai conseguir realizar seus projetos também sem ter que pagar juros, né? Os juros abusivos, que infelizmente são aplicados hoje no mercado. Mas muito bacana o bate-papo, muito legal mesmo, gostei bastante. Teve muita coisa que eu anotei aqui. Tenho certeza que o pessoal também vai ser impactado com bastante coisa. É uma história de motivação surreal, muito bacana mesmo esse bate-papo, essa conversa. Já sim. começamos com o pé direito, né? Será um sucesso. Já é um sucesso. Isso já é um Já sucesso, eu que né? agradeço, viu, Israel, a Imagina. oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. E vai ter outras Sim, chances, outras sim. vezes, vamos trocar novas figurinhas aí também. Esse é o primeiro de muitos, acho que é um papo que vai agregar para muita gente hoje aí que está começando o seu negócio, que precisa também de uma certa dose de motivação, né, para que possa crescer dentro dessa área também. Agradeço demais aí a audiência, vocês que acompanharam. Agradeço mais uma vez a doutora Natânia. Seja super bem-vinda Obrigada, as obrigada. próximas vezes que comparecer. A gente vai estar aqui batendo papo novamente e com certeza novos projetos vão acontecendo. E esse é o Papo de Gigantes, primeira edição. Tamo junto.